sejam bem-vindos. Programa em destaque no ar e para iniciar o nosso bate-papo, a pergunta é: existe idade certa para iniciar a faculdade? Comigo estão os meus colegas Giovana Tortato, Letícia Marasca e Murilo Cardoso. Murilo, você foi conversar com os adolescentes aí de 17 anos para saber o que eles estão pensando da vida, fazendo vestibular, enfim. O que você trouxe pra gente? Pois é, Marisa, a gente fica nesse debate, tem idade mesmo? Será que eles estão preparados? Eles têm noção, né, que 17 anos é a idade, né, da escolha para saber se realmente tá apto para entrar na faculdade. Então eu fui conversar com o Luca, ele tem 17 anos e a gente vai saber a opinião dele agora. Oi pessoal do estúdio, tudo bem? Eu tô aqui com o Luca, ele tem 17 anos, ele já terminou o ensino médio, tá fazendo cursinho e é pra vestibular de medicina, né, Luca? Isso mesmo, para vestibular de medicina. E como é que é? Você tem 17 anos, você acha que você já tá preparado pra começar uma universidade? Então, assim, eu creio que no mundo que nós vivemos hoje, com 17 anos, nós já temos um amadurecimento maior do que os outros jovens, certo? Porque o mundo hoje exige muito da gente muito rápido. Um emprego, um sustento próprio. Então eu creio que sim, que hoje com 17 anos eu me sinto totalmente preparado para ingressar. Apesar de não ser um processo totalmente fácil, ainda mais medicina, que é um curso muito concorrido, eu me sinto cada dia, vamos dizer, em uma preparação, né? Porque preparado eu vou estar quando eu passar, mas eu digo que eu estou numa preparação para isso, mas eu me sinto muito apto a cursar o curso de medicina. E nessa preparação, você tem algum medo, por exemplo, de se arrepender no meio do caminho? Meu Deus, será que é isso? Porque medicina até, para passar no vestibular, são alguns anos de estudo, né? De preparação, como você falou. Medo, não diria medo, mas um pouco de receio, né? Porque, querendo ou não, são anos da sua vida que você está se preparando, né? Então você pode demorar anos para chegar no curso e quando chegar se arrepender daquilo que você está fazendo. Mas assim, a medicina sempre teve muito influente na minha família, né? A área da saúde, a minha mãe é esteticista, é psicóloga, então sempre teve muito presente na minha vida. Já tem esse contato. Então assim, eu tenho amigos médicos que já me levaram em sala de cirurgias, então eu vejo que o meu contato com a medicina já é mais próximo e eu não tenho tanto medo de me arrepender do curso que eu quero. Até porque eu já tentei outros cursos e não fui muito a ficar cara, assim, fui atrás de ver como é que funcionava. E você está pensando em medicina, você vai prestar o vestibular, mas já tem alguma ideia de especialidade na tua mente? Então, a gente sempre planeja e imagina lá pra frente, mas apesar de ser muito vasto e abrir ainda mais esse conhecimento quando passa na universidade, a gente já tem alguns pensamentos, até porque após o término de curso de medicina você já tem que fazer residência, né? Então você já tem que ir imaginando desde antes o que pretende fazer. Eu penso em fazer, por exemplo, oftalmo ou endócrino, que são já tem algumas ideias. Mas que vai, como nossa conversa está aqui, de amadurecimento mesmo, conforme o tempo. Exatamente, né? Porque querendo ou não, quando você passa no vestibular, são mais 6 anos até fazer esse processo de residência, né? Legal, Luca. Parabéns e boa sorte. Valeu, muito obrigado. Pois é, você viu, né, Marisa, Giovana, Letícia, porque é essa situação. No caso dele de ser estudante de medicina, né, ele quer tentar, né, entrar para a faculdade de medicina, já tem algum tempo, até pelo histórico familiar, que ele tem essa ideia mesmo da medicina, já tentou outros cursos, mas não se identificou. Mas em outras profissões fica mesmo essa dúvida, né? 17 anos, aquela pressão até pela escola que tem o terceirão, vamos se preparar para o vestibular, e também pela família, tem que sair do ensino médio e já querer entrar na faculdade. Mas existem muitas dúvidas para o jovem, né? Na verdade, eu imagino que se você não trabalha isso ou não vê isso na prática, você não sabe. No caso dele que falou ali que já foi em salas de cirurgia, que ele já teve essa oportunidade, para ele pode ser muito mais claro isso, né? Mas normalmente os jovens de 17 anos não têm essa oportunidade. É bem mais difícil, vai ter esse primeiro contato na faculdade ou depois também. E é interessante também a questão da família, né? Que a gente às vezes relaciona aos pais são médicos, então o filho deve ser médico. Mas as pessoas esquecem de perguntar se a pessoa quer ser médica, né? Não, você é médico, seu pai, sua mãe, seus avós, então você vai ser. Não, mas e se eu não quiser? E aí, qual o problema? Aí gera um conflito familiar, né? E gera muito, porque a pessoa vai fazer o resto da vida algo que ela tem que gostar. Mas acontece também de alguém entrar, por exemplo, ali com 17 anos, não saber direito o que quer, aí se frustrar
né? Vai ter que parar a faculdade ou vai fazer o resto da vida algo que não gosta, né? O que é bem desagradável, E né? nessa reportagem eu conheci um outro estudante que ele tem 16 anos e ele já passou em 2 vestibulares de medicina. Então você vê que assusta mesmo a vontade dele de seguir, né, nessa profissão. Querer. Mas existe realmente uma resistência de tantos jovens, de redes públicas também, de se sentir despreparado nesse momento, né, de escolha da vida. Até eu perguntei para ele, e daí? Mas você já sabe qual é a especialidade? Porque é o que a gente fica na dúvida, né? A gente vai se formar, o jornalista, por exemplo, se forma, mas ele pode trabalhar em TV, em rádio, na assessoria, tem outras vertentes para ele escolher. Então, no caso dele, é a especialidade. Ele quer ser cardio, né? Enfim, tem outras especialidades que ele também ainda não sabe, não está certamente ali identificado nesse momento com 17 anos, porque é muito cedo, né? Então, dentro daquilo que a pessoa já escolhe, ainda tem que fazer outras escolhas, né? Escolheu a profissão, mas o que vai fazer depois que você se formar? Então, na verdade, a gente nunca para de ter que escolher o nosso futuro, até porque hoje a gente não pode parar de estudar nunca, né? Nunca pode parar de estudar, né? Apesar da pouca idade, ele demonstra bastante maturidade, né? Eu acho que essa questão não é muito idade, e sim maturidade, porque tem pessoas aos 40 que não têm maturidade e tem pessoas aos 17 que têm muita maturidade, sim, para saber. Inclusive, você falou sobre palestras, né? Exato, ele tem 17 anos, ele já dá palestra para os mais jovens também em relação até essas decisões, né? Então é um personagem super interessante que a gente encontrou aqui para o nosso programa, para a gente se identificar, né? Mas e daí, será que todo mundo é desse jeito? Então a gente tem também as pessoas que demoram, às vezes tem outras dificuldades além da decisão, né? De 17 anos, 18 anos vão entrar para a universidade, tem outras questões, né? Às vezes não tem possibilidade financeiramente, psicologicamente. A gente tem muitos casos, as mulheres que engravidam cedo, por exemplo, precisa ter esse tempo de pausa, né, para cuidar da família. Então, várias vertentes aí na hora da decisão para a faculdade, para entrar na universidade nessa hora. Um dos grandes erros de cobrar do adolescente, do jovem ali de 17 anos, que ele entre diretamente para a faculdade após sair do ensino médio, é não oferecer para ele a opção de conhecer. Porque no ensino público do Brasil, por exemplo, é muito falho isso, né? Muito senso comum, né? Exatamente, eles saem do ensino médio e eles são obrigados a entrar na faculdade, mas eles não têm o conhecimento das escolhas que eles podem tomar. É um teste vocacional, às vezes nem é cobrado. Nas escolas particulares, isso é um pouco mais trabalhado, então vai muito da oportunidade daquilo que foi trabalhado com o jovem. Mas daí o que acontece é que todos cobram, né? Os pais, a família, saiu do ensino médio, tem que entrar na faculdade. E todos cobram em determinadas famílias, mas ou também não cobram, né? Tem pais, mães, até por questão de conhecimento, muitas vezes, terminou o ensino médio, já está empregado, está tudo certo. Até não incentiva o filho ter essa formação, né? Uma faculdade que é tão importante no futuro, né? Em relação à profissão que vai tomar pela vida. Em contrapartida, Murilo e o pessoal que está nos assistindo, nós temos uma grande parcela de pessoas que iniciam a faculdade após os 30, aos 40. A última pesquisa do censo mostrou que 1 em cada 3 acadêmicos escolhe fazer faculdade somente após os 40. A Giovana fez uma pesquisa, inclusive, né, Giovana? Você trouxe algo pra gente também, né? Eu trouxe pra gente ver também essa questão de pessoas que começaram mais tarde. Então, eu fiz uma pesquisa através da internet mesmo e a gente printou. Ali a gente, primeiro, a gente vai trazer essa matéria dos prints, né? Que mostra, gente, isso daí é maravilhoso. A aposentada volta a estudar após 40 anos. Não que ela começou a estudar com 40 anos, após 40 anos, sem parar, sem estudar, né? Ele fala aos 63 anos, então é determinação, né, gente? E eu acho que mais do que a gente comenta às vezes, é porque não quis, escolheu estudar aos 40, mas eu acho que não se trata só de escolhas, né? E no caso dela, pelo da matéria, fala do sonho, né? Se trata de, às vezes, não ter tido a oportunidade, não ter tido dinheiro, não ter tido uma oportunidade de estudar também para passar num curso. E essa senhora é maravilhosa, né? Mostra que quando a gente quer, se a gente quer, a gente pode fazer a qualquer hora, a qualquer momento, né? Tem outros prints também, né? Tem mais prints ali. Esse caso, tive que retomar sozinha. Na verdade, eu perguntei pra ela quais foram as dificuldades de começar a faculdade depois dos 40 anos. E ela fala, tive que retomar sozinha em casa praticamente tudo que havia aprendido no ensino médio, que foram mais de 20 anos sem estudar.
Então, gente, às vezes a gente fica de férias, 3 meses sem estudar, nem isso. A gente já chega aqui e fala, meu Deus, eu não lembro nada, eu não lembro que eu estudei há 3 meses atrás. Então, calcule 20 anos. É muito difícil. E a maioria dos casos de pessoas que voltam a estudar tem outros afazeres, tem filhos, tem casa, às vezes tem um trabalho. Então, Já tem pode muitas ter até o dificuldades. próprio negócio que tem outra Exatamente, preocupação e demanda mais exatamente. atenção. E uma série de fatores que faz com que a pessoa retorne, né? Ela pode retornar por um sonho, ela pode retornar com o intuito de alavancar a carreira dela. Eu já estou nesse Às vezes mas só eu quero fazer uma para ter um graduação. conhecimento também a Pelo mais, né? conhecimento. Acontece. Ou para fazer mais uma graduação. Sim. O que é muito colocado, que a gente vê, é o estereótipo que isso precisa acontecer depois da faculdade. Isso. Essa pressão social e até mesmo familiar que não deveria existir. Eu acho que não precisa ter uma pressão para isso. Se você se sente confortável para fazer logo após o ensino médio, ótimo. Se você tem essa oportunidade de estar decidido, perfeito. Se não, pode fazer mais tarde, né? O que não precisa existir, eu imagino que seja essa pressão. E até também pelos cursinhos, né? Os alunos que estão no cursinho, varia muito a idade, né? Tem de 17 anos e tem de bem mais idade, 22, 23, 24, Até e assim mais, vai. tem mais. Então, a decisão, a escolha, a preparação, quem tem mais de 25, por exemplo, que já tem um tempo fora do ensino médio, depois que terminou os estudos, também tem essa mesma preocupação. Meu Deus, eu vou voltar cru para a faculdade, então vou estudar um pouco antes de prestar o vestibular. E até nesse período que está estudando no cursinho, também vem as escolhas, vem a decisão, um outro leque de oportunidades de conhecimento, como a Letícia falou. Sim, Exatamente. Gente, nosso papo está muito bom, mas eu preciso encerrar o primeiro bloco, porque no segundo bloco a gente vai conhecer o Selmo Cezerniak. Ele iniciou a faculdade dele após os 30 anos. Até mais! A gente não chegou aqui da noite pro dia. Uma história não começa da noite pro dia. Muito menos uma história de sucesso, de luta, crescimento e transformação. Mas a nossa história você já conhece. Nós queremos saber da sua. Qual história você quer contar? E por que não começar aqui? Ao longo desses 20 anos, a Univel contou com o esforço e a dedicação de nossos professores e alunos, os personagens principais da nossa história. Eles nos levaram à excelência em qualidade de ensino, O que faz a Univel a escolha certa para quem deseja construir um futuro e fazer acontecer. Nossos professores, mestres e doutores garantem um melhor aprendizado, seja na graduação, na pós ou na educação à distância. O alto nível dos nossos cursos se reflete no conceito do MEC, que garante à Univel a melhor avaliação no ENAD entre as faculdades particulares de Cascavel. A Univel te impulsiona a fazer acontecer e a escrever a sua história. Venha fazer parte da nossa. Univel, a mudança já começou. Voltamos a apresentar o programa Em Destaque. E comigo agora no estúdio está o nosso convidado especial, que a Thaís trouxe. Thaís, você pode apresentar pra gente? Boa noite, Marisa. Boa noite. Giovana. Pois é, hoje eu trouxe aqui o meu motorista do ônibus que eu venho para a faculdade, Selmo Cezerniak. Boa noite, Selmo. Boa noite. E um fato interessante, sabe? Você deu uma deixa para nós no primeiro bloco, que foi começar a faculdade após os 30. E o Selmo tem um detalhe interessante, que ele começou a faculdade a partir dos 35 anos. E foi justamente através de um evento que ocorreu aqui, que o Selmo vai contar para nós daqui a pouquinho. E é muito interessante até também para as pessoas que querem fazer faculdade, têm uma idade acima dos 30, mas fica ali naquela, mas eu tô muito velho, eu tô muito velha, será que vale a pena? E o Selmo vai contar um pouquinho para nós essa história. Selmo, por que você decidiu fazer faculdade após os 30? Bom, na verdade, antes dos 30 eu não tive a oportunidade, né? Sempre trabalhei, viajei. E daí eu vim fazer uma visita na Univel. E aí eu conheci esse curso, né? E aí eu me apaixonei, tipo, foi um amor à primeira vista. Que legal. Então, aí como a gente traz vocês e tal, eu falei, vou estudar, vou aproveitar esse tempo que eu tô à toa, né? E pra mim foi válido, foi muito bom. Qual curso que você começou? Eu fiz Tecnólogo em Segurança do Trabalho. Muito bom. Qual foi essa influência de iniciar esse curso? Além de estar todos os dias trazendo a nossa equipe aqui para estudar. Te motivou, acrescentou, enfim. Eu observei assim que as pessoas, né, com 50, 60, 70,
até 80 anos, que estão na atividade, porque eles têm uma faculdade, uma ou duas, até mais. Então foi isso que me levou a fazer, né, a estudar para mim ter um conhecimento, né? Ser diferente do que eu sou, né? Do que eu era. Né? Você chegou a exercer essa atividade, não? Eu já dei, assim, alguma palestra, já acompanhei, né, Tecsegurança e tal, porque eu fiz o tecnólogo, né? Então eu sou além de um técnico, né? Então, mas eu não troco meu serviço, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Viajar para lá, para cá. Sim. Né? Então, mas eu tive a oportunidade, sim. Eu não me vejo, né, ficar fechado no escritório, mas eu participo, né, apresento ideias também. Mas eu não vou trocar de serviço, prefiro me aposentar de motorista. Aí depois que me aposentar de motorista, talvez eu troque, né? Seria mais pro conhecimento mesmo. É importante que a gente estava comentando isso, que nem sempre as pessoas fazem faculdade para exercer a faculdade, mas porque, que nem ele falou, ele tá aqui, ele deixa o pessoal aqui e ele ficava assim, pô, tô fazendo nada. Eu vou fazer alguma coisa, vou acrescentar na minha vida, conhecimento, então vale a pena, né? Valeu a pena, tenho certeza. Vale. E ele comentou que ele quer continuar, né? Eu pretendo fazer uma pós ou talvez um doutorado lá pra frente, mas eu não vou parar não, eu tenho intenção de fazer sim. Selma, mas iniciar a faculdade após os 30, eu creio que tem muitos obstáculos, né? Quais foram esses obstáculos que você enfrentou? Olha, o nosso curso era em AD também, né? E eu, de informática, eu era leigo. Nossa. Então eu sofri muito. Eu tive a benção de eu ter uma professora que me amparou muito bem. Bacana. Então a gente sofre, né? Mas deu tudo certo. Inclusive tem uma pesquisa ano passado que falou que 64% das pessoas que iniciam a faculdade após os 30 preferem o ensino à distância. Interessante, né? Porque aí tem todos aqueles detalhes, ou pelo tempo, né? Que você mesmo EAD, você faz o seu tempo, você faz a sua prova quando só a presencial que não, mas assim, as suas provas você tem lá o seu limite de 1 semana, 2, eu acho, né? Se eu não salvo engano, né? A sua era toda semana, as provas? Era toda sexta-feira. Mas eu tava direto ali dentro da sala do ENAD ali, né? Eu tava todo dia ali. E você tinha que estudar? Você estudava? Estudava, né? O pessoal se engana com educação à distância porque eles acham que é mais fácil, né? Não é fácil, mas daí o dia da prova você vê o resultado. Né? Mas ali, pra mim foi um curso presencial, né? Porque eu tava todo dia lá dentro com o pessoal do EAD, né? E eu era muito bem atendido ali, então... E a professora também, podia ser sábado, né? Domingo a gente tava conversando, ela sempre atendia nós com muito carinho. E foi muito válido, sim. Que bom. Qual foi a diferença para você, Selma, de começar a faculdade depois dos 30 e não aos 17, ali, logo que saiu do ensino médio? A gente vê que encontram muitos desafios, até mesmo para as pessoas mais velhas, que antigamente nem todos tinham uma condição financeira para começar, ou porque não tinha como ir até a faculdade. Qual que foi a diferença para você nesse período de faculdade, iniciando após os 30? Então, o meu caso foi assim, eu não tive oportunidade, na verdade, né? Nós éramos 10 irmãos, eu trabalhava no sítio, morava na roça, né? Então, eu não tive como eu estudar, era tudo na roça, né? Era difícil estudar. Aí, como que eu tive oportunidade depois dos 30, eu abracei, né? E, então, eu penso assim, para quem vai começar lá com 17 anos, eu, no caso, sou pai e tenho filho também, né? Não adianta eu querer empurrar numa faculdade o meu filho que ele não queira, né? Eu queria que meu filho fizesse medicina. Ele não quer, ele quer fazer engenharia, quer fazer outra coisa. Então, tem que deixar, porque eu já tive exemplos lá de amigos meus que fez medicina até o 4º ano, né? Mora em Cafelândia, aí fez medicina, no 4º ano desistiu. Então, não adianta a gente empurrar um negócio que eles não querem, tem que deixar eles escolher o curso deles. Normalmente os pais sempre querem que a gente faça um curso assim, eu mesma que é o sonho do pai. Exato, meu pai vivia falando, faz medicina, por que você não faz medicina? Mas por que você vai fazer outro curso? Não, faz medicina e tal. Pai, medicina não é o que eu quero, não gosto. Gente, eu fiz 3 anos de odontologia até chegar no jornalismo, que é o que eu queria fazer, né? Aí, ó. E não adianta, eu digo assim, eu tentei ao máximo gostar, mas não adianta. Por isso que você está super certo em deixar o seu filho fazer o que você quer. Porque é o futuro dele, né? Mais do o que ele quer, no caso. Porque é o futuro do seu filho, né? Claro que você quer o melhor para ele.
Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, porque a gente vai fazer o resto da nossa vida. Todos os dias a gente vai trabalhar, vai repetir, vai ter uma rotina, então tem que ser algo que a gente goste, né? E nunca é tarde para começar, né? E depois a gente vê, né, o reflexo das outras famílias, né? Como que foi. Então não adianta eu querer impor uma coisa que não vai. Né? Exatamente. Eu vou acabar brigando com a família, às vezes até separando por causa disso. Sim. Então a gente tem que estar em conselho, mas tem que também ouvir o que eles querem. Né? Exatamente. É essa forma que eu penso. O que mudou na sua vida em ter começado a faculdade? Olha, eu digo, a gente depois que faz uma faculdade, a gente pensa e vê as coisas diferentes, né? Então, é válido, com certeza. Às vezes a gente fala com outros colegas, vamos fazer uma faculdade e tal. Aí eles falam, não, eu vou lá, os caras vão morder eu. Pra mim não morde ninguém, não. Tô tranquilo. Que bom. E eu acho bacana, como você é motorista de ônibus universitário, você acaba sendo um incentivo, um exemplo para as pessoas que todos os dias vêm, para os jovens que às vezes estão desanimados, né? Pô, chega aqui e fala, não tô afim de fazer essa prova, quero desistir da faculdade, mas eles olham você e falam, esse cara aí é meu exemplo. Então é muito bacana que você acaba sendo sim um exemplo para a galera que tá lá, né, todos os dias dentro do ônibus, né? Às vezes eles acham que eu sou bravo, isso, aquilo, mas é muito melhor a gente dar um exemplo bom, né? Eu penso, e, né, ficar ali por ser bravo, do que deixar eles ali no boteco, ou às vezes um churrasco, né, no meio do caminho. Então eu brigo mesmo. Eu brigo e falo, cara, a tua sala é lá, não é aqui no boteco, não é lá no churrasco, não dá. Você se sente responsável um pouquinho, né? Eu tenho pena, mas a gente vê, né, alguém que desvia do caminho, mas infelizmente a gente não consegue, né, empurrar todos, né? É o nosso paizão, né? Ali no ônibus. O que a gente pode fazer, a gente faz. Eu faço por amor a eles, porque a gente sabe que o pai deles está lá trabalhando, né? E eles também, né, às vezes jovens, né, eles não pensam hoje, mas daqui 20, 30 anos vai fazer falta. Com certeza. Vai fazer, então, é a maturidade, como a gente falou, né, no primeiro bloco, que muitas vezes não é a idade, é a maturidade, né? Então, Selmo, eu agradeço a tua presença aqui. Obrigada, Thaís. Obrigada, Giovana. E é isso, gente. Nosso programa encerra por aqui. Não se esqueça, não tem idade para aprender e estudar. Agora, fique com a crônica de Letícia Marasca. As metas do século XXI se resumem em terminar a escola, entrar para a faculdade e arrumar um emprego. Esse anseio comum nem sempre vem acompanhado da facilidade de colocá-lo em prática, seja por falta de oportunidades ou de interesse. Mas entrar na faculdade aos 17 anos pode ser arriscado. Diante da imaturidade normal nessa fase, os jovens encontram a pressão de tamanha responsabilidade, de assim, muitos não conseguem tomar a decisão de que curso ou profissão escolher. Então, a pressão social e familiar os fazem ingressar sem ao menos ter total certeza. Eis que encontramos as exceções. Aqueles que começam a cursar uma faculdade depois dos 35, por exemplo. Neste estágio da vida, já se alcançou um nível superior da maturidade e autoconhecimento, que certamente facilita na hora de tomar decisões. Não existe idade para ingressar na faculdade. O que existe é o estereótipo do certo, que nem sempre dá certo. Então, convenhamos, definir uma formação acadêmica não é obrigatoriedade dos jovens. Deve ser fruto das paixões do ser humano, independente do momento. Afinal, se escolher um trabalho que você ame, não precisará trabalhar um dia sequer. Boa noite.